a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nessa manhã de domingo, inunde o seu coração, que Deus possa se fazer cada dia mais presente entre você, entre o seu, sua casa, família, que esse dia de hoje seja um dia que o Senhor fez para abençoar, para instruir e para ensinar a sua vida. Estamos aqui mais uma vez com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo para transmitir algo que o Senhor permitiu que gravássemos nessa manhã. Um dos nossos inscritos aí do canal fez uma pergunta e vamos aqui gravar sobre esse assunto. Pediu para que explicássemos em relação dos dízimos e das ofertas da casa do Senhor. Após a gente ter um período aí de oração, ter um período aí de comunhão juntamente com minha esposa, estamos aqui para transmitir algo que Deus colocou no nosso coração. Um assunto muito polêmico, né? Toda vez que se falam de dízimos e ofertas, tem pessoas que concordam, tem pessoas que discordam, mas hoje, sobre a luz da palavra de Deus, vamos ver o que o Senhor ele fala sobre o dízimos e as ofertas. Primeiro versículo que eu queria compartilhar com vocês se encontra em Malaquias, é o famoso Malaquias 3:10, a qual é pregado na maioria das igrejas. Malaquias se encontra lá no Velho Testamento, o último livro do Velho Testamento, Malaquias capítulo 3, versículo 10. A palavra ela traz a seguinte temática: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, diz o Senhor. Depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. A gente vê nesse versículo da palavra de Deus trazendo a temática sobre dízimos. Dízimos, o que vem ser dízimo? Dízimo é 10% daquilo que tudo que entra de valor, tudo que entra em valor monetário na vida da pessoa. Ou seja, simplificando, se a pessoa ganha R$10, dízimo vem a ser R$1. Se a pessoa ganha R$100, o dízimo vem a ser a R$10. E assim, todos os 10% que entra na mão da pessoa. Nessa passagem de Malaquias, o Senhor está se referindo para que o povo trazesse todos os dízimos ao templo, à casa do tesouro, para que então haja mantimento na minha casa. E o Senhor ainda fala assim: olha, depois fazei prova de mim, se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem tamanho ou bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Nessa passagem o Senhor ele se refere às 12 tribos de Israel. A gente sabe que as 12 tribos são os 12 filhos de Jacó, a qual Deus constituiu ali que fossem formadas 12 tribos. E a única tribo que não dizimava era a tribo de Levi, porque era uma tribo sacerdotal, ou seja, pessoas que foram incumbidas para o Senhor por ser sacerdotes naquela época. E as demais tribos dizimavam toda a colheita do campo, todo em sentido de colheita, sentido do gado, dizimavam ao Senhor. Aí você pode me perguntar, mas naquele tempo não havia moeda corrente? Sim, havia moeda corrente. Mas como de costume, a palavra fala que eles dizimavam de tudo, tanto em questão de dinheiro, tanto em questão da agronomia, tanto em questão da agricultura, tudo era tirado seus 10% e ali então era dizimado. E quando se trata desse assunto dízimos, a gente tem que entender que dízimo nunca foi obrigatório. Deus não obriga ninguém a dizimar.
Deus não te obriga a dizimar. Deus não obriga eu a dizimar. E na verdade nem existe o termo dizimar, porque a palavra dizimar vem em questão de aniquilar. É contribuição com o dízimo. Se você for lá no seu dicionário e procurar lá no seu Aurélio o que significa dizimar, você vai ver a explicação. Dizimar é exterminar, aniquilar. Na verdade, quando você devolve então o seu dízimo, você está contribuindo essa sua contribuição dizimal. E a palavra fala que então era ali entregados os dízimos, certo? Era dado ali os seus 10%. Mas o que eu quero nessa manhã compartilhar com vocês é algo que muitas pessoas às vezes ficam com dúvida em relação ao dízimo, certo? E queria que vocês, se pudessem acompanhar, no livro de Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, e versículo 1 e 2 a seguir. A palavra fala que Jesus, ele estava de frente ao ofertário. Diz dessa maneira: Jesus, observando e viu que os ricos lançavam o seu dinheiro no ofertário, ou seja, na caixa de ofertas, viu também uma viúva pobre lançar apenas 2 pequenas moedas. E Jesus disse: em verdade vos digo que a viúva pobre deu mais do que todos esses que contribuíram com a oferta, daquilo que sobravam. Esta viúva, porém, deu tudo o que tinha, tudo que possuía e todo o seu sustento. Ou seja, Jesus estava ali, reunido com os discípulos, na frente do ofertário, olhando o que então as pessoas estavam contribuindo. Trazendo para os dias de hoje, fazendo uma analogia, fazendo uma comparação, aquelas pessoas iam ali, pessoas ricas, pessoas boas de finanças, pessoas que tinham uma condição favorável, uma condição estável, quem sabe até pessoas de classe média alta, iam lá e contribuíam no templo. Mas detalhe, eles contribuíram daquilo que sobrava, daquilo que era resto, daquilo que já não servia mais. Ou seja, as pessoas tinham o seu bem, a pessoa tinha sua condição financeira, porém ia ali e ofertava daquilo que sobrava. Primeiro, quem sabe, as pessoas iam trazendo para os dias de hoje, fazendo uma conjectura teológica. Talvez as pessoas iam ao shopping, talvez as pessoas iam numa churrascaria, talvez as pessoas pegavam o seu dinheiro, viajavam, pessoas pegavam o seu dinheiro primeiro e, sei lá, faziam N coisas. Mas depois o que sobravam, eles levavam de novo, então ali no ofertário, na casa do tesouro. Perceba que a palavra vem dizer que aquela viúva, ela pega tudo o que ela tinha, ou seja, a sua primazia, o seu princípio, o seu dízimo, de tudo que ela tinha, ela ia lá e tirava primeiro, então, o seu dízimo e levava ali no ofertário. Mas uma coisa que chama a atenção, queridos, é que eu estava lendo uns versículos acima e o Senhor me despertou, então, para compartilhar isso aqui com vocês, ó. Quando o povo estava ouvindo Jesus, Jesus disse aos seus discípulos: cuidado com os escribas e fariseus e sacerdotes, que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as cadeiras principais nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, roubam os que elas têm e, para justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito severo. Ou seja, esses chefes das sinagogas, esses escribas, ou seja, esses chefes religiosos, eles
amavam o status de condição social, eles amavam se sobrepor à sociedade como líder religioso, e para sustentar então essa postura social, essa postura a qual a sociedade olhavam para eles viam pessoas de classe média, pessoas de bem financeiro, que sustentavam o porte, que estavam em todas as festas, nas principais cadeiras, estavam em todos os banquetes, nas principais cadeiras, eram pessoas de destaque. Mas para manter esse destaque, para manter então esse nível, eles iam nas casas das viúvas e roubavam, surrupiavam, extraíam o dinheiro que essas pobres viúvas tinham para sustentar a sua pose. Perceba que essa viúva, ela se encaixa nesse quadro. Ou seja, antes de Jesus estar ali para mostrar para os discípulos quem estava dando maior oferta, Jesus mostra para os seus discípulos, então, que ali esses homens religiosos estavam roubando de tudo quanto aquelas viúvas tinham. Uma mulher que já não tinha marido para se sustentar, não tinha um sacerdote dentro de casa para pôr a comida na sua mesa, um homem provedor da sua casa, ela já não tinha aquele homem para prover para ela. E o pouco que ela conseguia arrecadar de bens financeiros, vinham lobos devoradores, homens que eram para estar anunciando o evangelho, vinham e surrupiavam, roubavam o pouco de dinheiro que ela tinha para se manter o status na sociedade. E a palavra fala que de tudo que sobrava para essas viúvas, então, Jesus vai lá e mostra, tá vendo? Depois de acontecer tudo isso, de vocês saberem que esses homens roubam essas viúvas ainda vai lá no ofertário e tira a primazia de tudo que ela tem e contribui ao Senhor, de coração, alegre, porque sabia que o Senhor ia prover. Eu não sei se você está ouvindo esse hino no fundo que está tocando. Fala sobre de um Deus provedor, de um Deus que ele, quando há necessidade, ele provê na vida das pessoas. Jeová Jirê, ou seja, aquela viúva, aleluia, ela conhecia o próprio Jeová Jirê que provia na vida dela, mesmo sendo roubada, mesmo sendo extorquida, mesmo sendo passada para trás por pessoas que eram tidas para anunciar o evangelho, pessoas que eram sacerdotes do templo, que então estavam no lugar de anunciar o evangelho, estavam extraindo dela a única fonte de renda. Aleluia. O engraçado é que o que dá a visão de você saber que eram os chefes dos sacerdotes, que quando falam, olha, cuidado com os escribas que gostam de andar com vestes talares. Ou seja, o significado de vestes talares, ele vem do latim talos, que significa até o calcanhar. Ou seja, vestes que simbolizavam um título de santidade. Pessoas que exterioravam uma santidade. Pessoas então que a sociedade vinha reconhecia como uma pessoa santa. Mas o seu coração era corrupto, que roubava as pobres viúvas. Meu Deus. E diferente de hoje, não está diferente. Muitas pessoas que estão dentro dos templos religiosos, que são tidos como os sacerdotes, que são tidos como pessoas que têm condição de levar a pessoa a ter um reencontro com Cristo, a pessoa que tem a missão de anunciar o evangelho, a pessoa que tem a missão de pregar o evangelho genuíno, puro e sem mácula, estão roubando, extraindo, tirando tudo o que as pessoas têm para sustentar um porte social. Meu Deus! Oh, aleluia! Mas perceba que essa viúva, de tudo que ela tem, ela pega e lança no ofertário, porque ela sabe que o Jeová Jirê, o Deus provedor, ia prover na vida dela.
Então você me pergunta, pastor, dizimar é errado? Não. Dizimar não é errado, é princípio. Você é obrigado a dizimar? Não, você não é obrigado a dizimar. Ah, mas pastor, tem pastores que falam que se eu não dizimar, eu vou para o inferno. Tem pessoas que falam que se eu não dizimar, eu não tenho direito à salvação. Tem pastores que falam que se eu não dizimar, eu vou para o inferno, pastor. Para o inferno vai esse pastor porque está usando do seu dízimo. Preste bem atenção. Usando do seu dízimo para sustentar uma vida social. Usando do seu dízimo para estar nos primeiros lugares dos palácios. Quem sabe para comprar um carro novo. Quem sabe para usufruir do dinheiro daquele pobre coitado que às vezes está a semana inteira ralando lá na agricultura, na zona rural, para conseguir prover para sua família, e ele, entendendo o princípio de Deus, vai contribuir com a obra, dizimando, porque sabe que o princípio de sabedoria é a honra. A honra é o princípio de sabedoria que entende que ele precisa honrar os princípios a qual Deus instaurou, e contribui de todo o coração na obra. E vê depois o pastor pegando o dinheiro que ele contribuiu e usando para fins não em prol da igreja, em fins pessoais. Aí você vem falar para mim, mas a palavra fala que digno é o obreiro do seu salário. Sim, mas sabemos que a palavra fala que os dízimos, as funções dos dízimos, é para manter os órfãos e as viúvas, pessoas que passam necessidades, pessoas que não têm condição de sustentar. Pessoas, às vezes, que o marido está desempregado, que tem conta de água atrasada, que tem conta de força atrasada, que tem faltando alimento dentro da sua casa. Aí o pastor simplesmente pega e fala, não, é Deus que está pesando a mão. É Deus que está provando. Ei, eu quero dizer para você, pastor, você não é um pastor, você é um lobo destruidor que não entende o princípio de Deus, que não entende, que não sabe discernir que o dízimo foi feito para cuidar dessas pessoas. Por que o Senhor fala na palavra dele, olha, trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. O que é mantimento? É aquilo que mantém, é aquilo que sustém, é aquilo que dá condição de vida. A igreja nunca foi, nunca será um lugar de atrair riquezas. Ela é uma organização não governamental que não provém de dinheiro. E muitas pessoas têm dúvida em relação ao dízimo por causa disso. Ah, mas o meu pastor fala que se eu não dizimar eu não tenho direito de ser obreiro. Ah, mas o meu pastor fala que se eu não dizimar eu não posso ser um presbítero. Querido, você nunca vai ser obrigado a dizimar. Você não é obrigado, porque Deus ele rejeita aquilo que é feito por obrigação. Sabia? Deus ele rejeita aquilo que as pessoas te obrigam a fazer. Se você não entende que o princípio de Deus, que o princípio da honra, que o princípio da sabedoria é você ter o coração aberto em prol à obra, é abençoar a obra, você nunca é obrigado. Você só dizima quando você entende o princípio de honra. Você só vai dizimar quando você entender, poxa, eu sou grato com tudo aquilo que Deus fez na minha vida, pelo ar que respiro, pela família que me deu, pela porta de emprego que Deus abriu para mim, pela oportunidade que Ele dá de eu respirar. Isso é um princípio de honra. Você nunca vai ser obrigado a nada. Você vai dizimar e ofertar por princípios. Porque aquele que cumpre princípios, na caminhada com Cristo, ele só tem a ganhar, ele nunca vai perder. Você quer ver um exemplo lá que em 2 Coríntios fala? Você que tem aí a sua Bíblia, vê lá o que Paulo ele fala em 2 Coríntios. Aleluia. Meu Deus. A palavra em 2 Coríntios 9, ela vem dizer assim, olha. Aqui, ó.
2 Coríntios 9, do 6 a seguir. Irmãos, isso afirmo: aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Você entendeu o princípio? A Bíblia fala assim que ser fiel no pouco e no muito colocarei. Ser fiel naquele pouco que o Senhor colocou em tuas mãos, entendendo um princípio que você é grato, por gratidão você precisa contribuir com os dízimos, porque vai ter pessoas que vai precisar dessa ajuda, dessa contribuição. Aleluia. É por isso que Deus fala, olha, se você semear bastante, você vai colher bastante. Se você semear pouco, você vai colher pouco. A palavra de Deus ela é justa e clara, que o Senhor é bom e o Senhor é justo. Por que o Senhor é bom? Porque Ele deixa você semear o que você quiser. Você tem liberdade de semear o que você quiser. Mas Ele é justo, que você vai colher aquilo que você plantou. E é o que eu sempre falo para minha esposa aqui em casa. Não tem como você semear milho e nascer feijão. Não tem como você semear trigo e nascer arroz. Tudo que você semear, você vai colher. Simples. E detalhe, você já foi numa plantação de milho? Quando a pessoa vai lá, quando o agricultor lavra a terra, prepara a terra, assim, deixa a terra a pronto de produzir, ele vai lá e semeia o milho. Certo? Agora eu falo para você uma coisa. Ele pode colocar ali 1, 2 sementes de milho para nascer o pé. Quantas espigas nascem no pé? E quantos milhos vão nascendo em cada espiga? É por isso que eu te digo que tudo que o homem semeia, em relação da vida, ele vai colher, e vai colher numa proporção maior. Seja o bem, seja o mal. Se você plantar o bem na vida de uma pessoa, meu irmão, é a lei da atração. Isso não é teoria da evolução, não. Mas a Bíblia fala que tudo que você semear, você vai colher. Todo o bem que você fazer, ele vai voltar para você. Isso aqui que eu estou falando para você não é um evangelho coach, não, de achar que o homem está no centro de tudo, não. Isso aqui é a Bíblia, é a palavra. Ela fala, tudo que o homem semear, ele vai colher. E outra coisa que eu falo para você, como eu estava falando, você não é obrigado a dizimar. Você não é obrigado a contribuir com o seu dízimo, melhor. Você só contribui o seu dízimo porque você entende o princípio da honra, o princípio da gratidão. Você só vai contribuir com o seu dízimo entendendo que você é grato por tudo aquilo que o Senhor te fez. E outra coisa, quando as pessoas te obrigarem a contribuir com o dízimo, o Senhor nem sequer recebe esse dízimo. Porque você está sendo obrigado. Deus não aceita nada obrigado. Deus não aceita nada obrigado. Porque quando Jesus foi morrer na cruz do Calvário, ele não foi obrigado. A Bíblia fala que ele desceu do céu, se fez homem, assim como eu e você, viveu a vida dele, aceitou o propósito dele na vida e se entregou na cruz do Calvário por amor de mim e a você, para que o véu se rasgasse e eu tivesse livre acesso a Deus, assim como você tem. Então, querido, esse assunto é um assunto tanto quanto polêmico, mas eu quero dizer para você, você não é obrigado a dizimar. Porém, você dizima porque você entende princípios. E quem segue princípios é abençoado, é bem-aventurado. Porque em tudo na Bíblia você vai ver Deus abençoando pessoas que cumprem princípio. Jesus cumpria princípio. João Batista cumpriu princípios. Davi, por mais que errou, cumpriu o princípio, se arrependeu, rasgou seu coração. Aí você vem perguntar para mim, mas a gente precisa manter a obra do Senhor, a casa do Senhor, ela precisa de dinheiro, ela precisa de recursos para se manter. Sim, ela precisa. Para isso, existem as ofertas. Para isso, existe a oferta. Oferta é voluntária. Dízimo é princípio. Você vai ofertar com aquilo que o Senhor colocar no teu coração.
Agora, quando você vai dizimar porque você vai entender o princípio. Entende? Aí, só para deixar claro, se você não dizimar, você não vai para o inferno. Se você não dizimar, você não vai ser castigado. Se você não dizimar, você não vai ser... Deus não vai pesar a mão sobre você. Não. Mas eu quero deixar claro uma coisa. Que você vai estar quebrando princípios. E quando você quebra princípios, acarreta uma colheita a qual você não está plantando coisas boas. Ah, mas aí quer dizer que Deus vai me castigar? Não, como eu te disse, você vai estar plantando coisas ruins. Você não vai colher coisas boas. Esse evangelho que fala que Deus pesa a mão, que Deus faz justiça, que Deus castiga. Ei, olhe para o seu passado e vê tudo que você plantou. Se você está vivendo uma situação boa hoje, é porque lá atrás você plantou bem. Se você está vivendo coisas difíceis hoje, olhe para o que você plantou lá atrás. Aí você vem falar para mim assim, mas o meu pastor me ensina que se eu não dizimar, eu não tenho direito de ser obreiro na casa do Senhor. Se eu não dizimar, pastor, eu não tenho direito de pregar na casa do Senhor. Eu quero dizer para você, meu irmão, presta bem atenção, que você não está comprando cargo dentro da sua igreja. Que você não está comprando cargo para ministrar. Que você não está comprando cargo para pregar. O evangelho está para ser anunciado na rua. Tantas pessoas aí fora precisando. E o seu pastor te proibindo de pregar num altar. Eu quero dizer para você, queridão, seu altar é aqui, ó, no coração. Deixa queimar essa chama do teu Espírito Santo. E vai anunciar o evangelho para quem precisa lá fora. Não se corrompa com esse sistema religioso que quer quebrar a função que Cristo te ordenou. Você é livre. A graça te libertou. Você não é mais escravo. A palavra fala que porque o jugo é suave e o fardo é leve. Mas esclarecendo para você, para nós encerrarmos esse vídeo, mais uma vez eu te digo, você não é obrigado a dizimar, você não é obrigado a ofertar, você não é obrigado a nada. Porém, um cristão que entende o princípio de Deus, entende tudo que o Senhor fez, ele vai dizimar por gratidão. Ele vai contribuir com o dízimo por gratidão. Quando a gente usa a expressão dizimar, que nem eu te falei, é por força do hábito. Mas a expressão dizimar quer dizer aniquilar. Você vai contribuir com o seu dízimo. Vai contribuir com a sua primazia, com a sua primeira oferta. E quando você entende o significado do dízimo, você pode muito bem contribuir, não só 10%. Porque você é grato. Você vai contribuir com 10, com 20, com 30, com tudo aquilo que o Senhor colocar no teu coração. Agora, depois de fazer essa contribuição, ore e peça para que Deus te mostre o que está sendo feito com o seu dízimo. Peça para que o Senhor te mostre para onde está indo a sua contribuição. Se caso o teu líder religioso é como esse escriba que usa do teu dízimo para se manter como status da sua sociedade, meu irmão, peça para Deus, Deus, me mostre aonde é um lugar, aonde é um templo, aonde tem pessoas com um compromisso sincero com o teu evangelho, com o teu compromisso sincero. E você, pastor, que usa nessa situação de se beneficiar a si próprio, dizendo que digno é o obreiro do seu salário, não se esqueça, quando Elias estava lá no ribeiro de Querite, Deus mandava um corvo para prover carne, estava na beira da água, tinha o que comer e o que beber. O Senhor vai cuidar de você, mas não é se beneficiando do dinheiro do dízimo. O Deus que eu conheço é um Deus provedor, Ele é um Jeová Jirê, que cuida de você. E outra coisa, você é um homem sadio, nada te impede de você usar aquilo que o Senhor te deu, a mente que o Senhor te deu, para produzir e sustentar a tua casa. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Que o Senhor te guarde e abençoe
a sua vida. Que você possa ficar com a paz do Senhor e entendendo que o dízimo não é obrigação, e sim princípio. Deus abençoe você. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo inunde a sua vida. E que Deus te abençoe.